Ô Leonardo, você comentou, né, sobre a queda aí no consumo das famílias, mas se a gente observar por um outro lado, o governo cresceu 1,9%, né? Isso mostra aí essa falta de espaço para mais estímulos, para mais renúncias fiscais, colocando mais foco ainda no equilíbrio das contas públicas por parte do governo? Olha, eu diria que essa debilidade do consumo das famílias está bastante relacionada à inflação bastante elevada, né? Então, no final do ano passado, a gente teve uma inflação de alimentos bastante alta, né? E aí eu acho que o destaque fica pelo choque de carnes. Então, eu acho que isso acabou afetando bastante o consumo das famílias, porque mesmo quando a gente olha pela perspectiva da renda, ela ainda estava firme no último trimestre, né? Então, o que parece que realmente corroeu foi a inflação. E do lado do governo, de fato, o espaço parece ser bastante reduzido, né? Tanto que o que tem sido aventado mais na mídia ultimamente para esse lado do estímulo tem vindo muito do lado parafiscal, né? Pelo estímulo de crédito, pela possibilidade de você colocar um crédito consignado baseado no FGTS. Então, de fato, tem um espaço reduzido, mas eu consigo perceber que o governo tem migrado para medidas parafiscais para tentar trazer algum tipo de crescimento, ou tentar manter o nível num crescimento, de um crescimento forte. Prazer falar com você. Eu queria saber, na sua visão, se esse cenário que a gente está trazendo e essa movimentação toda reforça essa possibilidade do fim do ciclo de juros já nessa próxima reunião do Copom, né? Ou seja, vem um aumento aí já contratado, mas e depois? O que tem pela frente diante desse novo cenário e dessas informações e desse esforço em relação ao PIB e em relação aos preços? Olha, é um PIB que, olhando pela perspectiva do Banco Central, vai na direção esperada de desaceleração da atividade, né? Então, ele tem subido os juros justamente para desaquecer a atividade e para que isso afete a inflação. Contudo, a gente está olhando muito para o passado, né? A gente está olhando para o quarto trimestre ainda, a gente estava vindo de um crescimento ainda muito forte, então ainda é uma desaceleração pequena, né? Então, eu acho que ele ainda vai se apegar na questão do prematuro, de que ele precisa observar um pouco mais os dados para ele ter uma conclusão mais assertiva de que a gente está tendo uma desaceleração da atividade. E por que isso? Porque os dados do primeiro trimestre que a gente tem visto até agora, eles estão indo na direção de um crescimento ainda sustentado, de um crescimento ainda forte, né? Os dados de mercado de trabalho ainda vieram bons, né? O CAGED acabou dando um soluço em dezembro lá, teve uma criação muito mais fraca do que esperado de vagas de trabalho, mas em janeiro ele se recuperou, né? E mesmo a taxa de desemprego da PNAD ainda está num nível bastante baixo, né? Então esses dados de mercado de trabalho ainda reforçam que é uma desaceleração bastante gradual. Então eu acho que da perspectiva do Banco Central, de fato, foi na direção esperada, mas eu acho que ele ainda vai esperar um pouco mais, né? Então, não diria que ele vai encerrar o ciclo na reunião, nessa reunião agora de março. Acho que ele ainda vai deixar as portas abertas e provavelmente ele ainda vai subir um pouco mais o juro, até porque olhando pela inflação, os núcleos ainda estão num patamar muito elevado e as expectativas ainda estão muito desgarradas da meta de 3%.